E aí, galera, oitavo ano, vamos fazer a correção da prova de história. Bacana? Estamos juntos? Pega aí sua caneta, pega aí seu papel para anotação, vamos juntos. Questão um, ele vai falar o seguinte, deixa eu traduzir as questões são longas, a gente só tem 10 minutos aqui, vamos organizar o pensamento. Número um, o autor fala assim, no Brasil de 1850, vai ter uma lei, vai ser elaborada uma lei chamada Eusébio de Queiroz, e essa lei então foi influenciada pela Inglaterra. E qual que era o objetivo dessa lei, desse novo regulamento então? Bacana, estamos juntos. O objetivo era acabar com o tráfico negreiro, né? Dar uma questão correta seria a letra E. Olha, a Inglaterra quer acabar com o tráfico de escravos? Sim, a Inglaterra está começando a implementar, né, o capitalismo, e para o capitalismo gerar bacana, ele precisa de uma mão de obra, mesmo que ganhe muito pouco, mas que tenha condição de ganho para essa mão de obra poder usufruir os produtos que são produzidos pelo capitalista. Então, a escravatura impede a circulação da grana impede o acúmulo do capital dessa nova indústria que está surgindo. Então, a Inglaterra vai fazer questão que no Brasil e no mundo todo, na América Latina, acabe com a questão do trabalho escravo. E para gerar mão de obra livre, mesmo que seja barata, as pessoas saíram da escravatura e vão trabalhar de forma barata, né? Vão ganhar um pequeno salário, e esse pequeno salário vai gerar essa economia. Bacana? 2. 1850 ainda, esse período do Brasil, que nós estamos falando do período da Lei de Terras, 1850, e o que visava a Lei de Terras? O que a Lei de Terras quer organizar no Brasil, oitavo ano? A letra D, então a de cima foi a letra E, não é? O tráfico negreiro, e de baixo aqui a Lei de Terras visa garantir a posse da terra. Posse da terra sem apenas com a compra. Então quem vai ter um pedaço de terra agora é apenas quem pode comprar. Acabou as doações de terra e acabaram então a invasão de terra. Vou chegar a invadir a terra. Acabou. O governo então brasileiro quer limitar a presença das camadas pobres como líderes das terras, não é? Então, letra D, a posse da terra era conseguida mediante compra, e isso fazia o quê? Exclusão das camadas pobres, né? Então, quem era pobre não ia mais conseguir comprar e nem ia receber doação e nem poderia invadir uma terra. Mas isso aí também é só teórico, né? Porque até hoje nós estamos brigando com a lei da terra, o Brasil, invasores de terra, quem tem mais terra, quem ganhou a terra. Então, mas de fato o governo de Pedro II queria acabar com a questão das classes pobres pegando terra para si. Bacana? 3 aí vai falar também de no Brasil colonial, aí depois no Brasil imperial, as pequenas cidades se organizavam a partir de leis da própria cidade. Então, como toda cidade tinha uma lei, as leis eram divergentes, então teria que ter uma lei maior para organizar. Então essa era a ideia do texto aqui, letra C, não é? É um modelo de federação, ou seja, vai criar uma lei federativa, ou seja, uma lei para todos, uma organização política para todos. Então, cada vila vai criar a sua própria lei, cada vila vai ter que se organizar. Inclusive a Constituição é assim, né? Cada cidade pode criar suas próprias regras, mas existe uma lei maior, que é a Constituição, que organiza tudo, e você não pode ser. Então, letra C, questão 3, letra C. Questão 4, mão de obra escrava. Nesse período aqui a mão de obra escrava bombava, né? E a pergunta é assim, da mão de obra escrava, dos vários ciclos do Brasil, né? Do café, do ouro, né? Da pecuária, qual ciclo teve menor participação da mão de obra escrava? E aí vai a letra C, né? O ciclo da pecuária. Pecuária, você vai utilizar muito pouco a mão de obra escrava. Você vai ter que criar uma nova categoria chamada agora vaqueiro, né, que vai cuidar do gado. Então, esse trabalho já não contava mais com tanta força da mão de obra escrava. Então, letra C, o ciclo da pecuária, né? E que o nosso estado aqui beneficiou-se muito, né? Por isso nosso estado é um dos maiores produtores de carne bovina aí do planeta, graças a Deus. Bacana. Graças ao ciclo da pecuária. 5. Fim da monarquia. Chegou o fim do Dom Pedro II, e Dom Pedro I e Dom João.
Então, quem agora vai governar? Tá, isso é outra história. Mas antes disso, a pergunta 5 é assim: com o fim da monarquia, está relacionada ao quê? E aí eu tenho dois objetivos aqui que eu tenho que te apresentar, né? Então seria letra E. Olha assim, né? 4, letra C, né? O ciclo da pecuária. 5, letra E. Está relacionada a dois fatos, o fim da monarquia. Primeiro, a abolição dos escravos. Isso gerou uma crise lascada. Você imagina, os grandes fazendeiros, ricaços, cheios de escravos, no outro dia ele tinha que devolver todos esses escravos, né? Algum deles pagar indenização por abuso, por maltrato, tal. Então imagina só, acaba com a aquisição de escravos. 2, havia uma briga pelo trono, né? Uma briga pelo trono entre Pedro I, o seu irmão Miguel, ou Pedro II, Miguel, e conflitos, Portugal chamando o imperador para ir embora, Portugal fazendo pressão no Brasil. Então o povo, a elite brasileira estava desinteressada desse conflito, falando: esse conflito aí de Portugal não vai gerar nada, nós temos que banir esse imperador, colocar um presidente e seguirmos por aqui, esquecer esses conflitos de Portugal já deu, venceu o período dele. Então, questão letra E. Você vai falar da abolição dos escravos, do desinteresse da elite brasileira para acompanhar esse conflito do trono aí. Bacana. 6. Golpe da maioridade, 6, né? Em 1840 você vai ter dois partidos, liberal e conservador. E a pergunta é assim: qual que é a grande diferença entre eles? Deixa eu te falar assim, de forma rápida: nenhuma. Não há diferenças ideológicas, não há diferença política. A diferença é que quando o liberal está no poder, o conservador quer tomar o poder. Quando o conservador está no poder, o liberal quer tomar o poder. Vou te falar outra coisa triste, não conta para os outros, tá? Mas é igual a política nacional nossa aqui. Quando a esquerda está no poder, a direita fala: não, está tudo errado, nós temos que tomar o poder. Aí a direita toma o poder. Aí a esquerda fica: está tudo errado, nós temos que tomar o poder. Mas eu não vejo grandes diferenças políticas e aí ideológicas, né? O negócio sempre é o poder que sempre marca as nossas vidas. 7. Quem organizou o golpe da maioridade, né? Quem deu o golpe da maioridade, não, o golpe da república. República, não é o contrário, professor? República depois leva um golpe? Sim, mas aqui é a república que deu o golpe, ela tomou, jogou para fora do cenário político aí o Pedro II. Então, 1889, dia 15 de 11 de 89, então toda vez que dá 15 de 11 da feriado é por isso, 15 de 11 de 89, 1889, dois grupos ajudaram a acabar com a política do império no Brasil. Quais foram esses grupos? Os republicanos e os militares, inclusive o primeiro presidente é um militar, né? Então, bora lá. Republicanos e militares, letra C. 8. Guerra do Paraguai, e aqui preste bem atenção, as pessoas confundem, tá? Alguns erraram aqui por isso, ó. Marque a questão incorreta da Guerra do Paraguai. E a letra D fala o seguinte: Solano Lopes, que era o líder paraguaio, o líder da Revolução Paraguaia, ele lutou contra Brasil, Argentina e Uruguai. Só que aqui na questão D fala assim: Solano Lopes apoiado ou apoiou o Uruguai. Então aí essa é a questão errada. Ele não apoiou o Uruguai, pelo contrário, ele era inimigo do Uruguai, né? Então isso deu conflito Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, servindo ao interesse da Inglaterra também, mais uma vez, que estava concorrendo com o Paraguai. Paz, meus senhores, o Paraguai era a potência da América Latina. 9 é uma charge aí, né? Uma canção. Fala o seguinte: o que está referindo essa canção? Pedrinho no poder. Nós estamos falando aqui do golpe da maioridade, né? O Pedro II, o meninão, assumiu o poder. Deixa eu pegar meu computador aqui para lembrar o sambinha. Assim: por subir Pedrinho ao trono, não fique o povo contente, tá? Então era o sambinha da época, ó. Subiu Pedrinho ao trono, não fique você contente. Acho que vai melhorar muita coisa do Pedrão para o Pedrinho. Então o Pedrinho era o filho do Pedro I, que era o Pedro II. Então nós estamos falando aqui de golpe da maioridade. Essa era a questão que você tinha que trabalhar, colocar lá golpe da maioridade, Pedro II, né? Pedro II, bacana. E a última, cara, para te encerrar, é uma charge. Essa é uma charge legal, né? Um senhor
negro, acabou de se libertar do trono de um lado e de outro lado estava a sepultura dele. Então, qual que era a contradição da figura? A contradição é como todas, né? Todas as leis que visavam a liberdade do escravo eram contraditórias. Vai ter lei do sexagenário, que é a questão da figura. Quem tivesse mais de 60 anos estava liberto, ou seja, a vida útil de um escravo mal passava dos 40, então a lei era contraditória, meio louca, né? Então é isso, sim. Só a lei áurea que pode ser considerada assim séria, né? Lei de sexagenários, lei do ventre livre, então é isso. 8º ano, top, a gente se encontra por aí. Espero ter te ajudado. Um grande abraço. Fique em casa, fique em paz.